Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve. Seguimos aqui em off-season, né? Meio sem rumo. É muito legal. Eu sei que vocês dois, meus convidados aqui hoje, não sentiram esse gosto, mas é muito legal ser campeão e viver uma off-season, sabe? A calma na alma, a paz de espírito no coração é algo indescritível que eu nunca tinha vivido antes na NBA. Então, tenho sido muito feliz. Assisti até um pouco de Summer League, depois falaremos sobre isso, mas acho que vocês estão com um sentimento bastante parecido, né? Porque as lendas e os jogadores favoritos de vocês dois voltaram para a franquia do coração de vocês também. E então, antes de mais nada, queria apresentá-los para o pessoal saber quem participará aqui comigo hoje, uma vez que Drica está atribulada e trabalhando mais uma vez com Joinville, que vamos torcer aí todo mundo numa corrente de oração para melhorar a fase, né, o Joinville de campo. Mas antes de mais nada, Nelly, seja muito bem-vinda. Não sei nem se eu posso te desejar as boas-vindas, porque você é dona e proprietária também do NBA das Minas, né? Fala, Agatha, DPC também. Ai, nossa, dei spoiler. Ai, foi mal aí, mas é isso. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo nosso podcast. Fala, DPC, como vai o senhor? Uma grande trend, né, do Twitter, do Instagram, de todas as redes, o DPC sempre viraliza, e agora por motivos muito especiais, né? Salve, salve galera também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, Agatha, você começou já o podcast aqui falando, pô, vocês não sentiram essa sensação de ser campeão, já me senti ofendido. Mas é uma verdade, né? Querendo ou não. E parabéns pelo título aí. Acho que eu não tive a oportunidade de parabenizar você e também a sua franquia aí. E eu sei que o Clippers tem uma parcela nesse título aí também, então eu me sinto um pouquinho campeão. Mas, pô, da hora, obrigado aí pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês e, pô, tô feliz demais. Já chorei, já fiz de tudo, já me emocionei também com o Clippers mandando mensagem. Tem muita coisa pra gente falar ainda de como foi essa off-season maluca aí, mas vamos que vamos. Bora, antes de mais nada, DPC, assim, eu fiz o OK Churras e o Oklahoma foi campeão, né? Se você quiser patrocinar o próximo, a gente faz o Clipper Churras e vai que dá certo também, né? Acho que é uma boa tentativa. Nossa, é verdade. E, não, pior que, tipo, a gente tem um grupo do Clippers, acho que desde 2014, se eu não me engano, acho que no WhatsApp. E eu sempre falei lá no grupo, falei, pô, quando o Clippers for campeão, eu faço um churrasco. Eu acho que tem que ser ao contrário, né? Tem que fazer um churrasco e aí sim Exato. o time é campeão. Então eu vou seguir essa sua linha de raciocínio aí. Exatamente, e eu aprendi isso com o Shai. Tava vendo uma entrevista dele antes da temporada acabar, e antes até de eu ter certeza que eu ia pra lá e tudo mais, e dele falando que ele sempre coloca no ar o que ele quer alcançar, né? Então eu quero ser campeão, eu vou ser campeão, a gente vai ganhar a NBA. E eu acho que no Brasil a gente tem muito dessa coisa de não vamos falar pra não estragar, vamos guardar pra gente por causa de olho gordo, A whatever. reversa, né, também. Exato, e aí eu falei, não, eu vou ser igual o Shai. E assim, eu fiz a tatuagem antes do Oklahoma ser campeão, porque eu também pensei, vai que nunca é, né? Eu nunca vou fazer essa tatuagem. E falei, eu vou também fazer o churrasco antes do Oklahoma ser campeão. Vou comemorar o título do Oklahoma antes de acontecer pra atrair. E deu certo. Então, assim, se você que está ouvindo esse podcast precisa atrair alguma coisa na sua vida, vai escrevendo, jogando aí pro universo e falando cada vez mais pra chegar mais perto de você. Inclusive, vocês atraíram muito, né, os jogadores de volta aos respectivos times. Vou até fazer uma breve introdução, porque assim, vamos começar com o Lillard, porque é uma tragédia que se transforma em um momento muito legal. Acho que tanto para ele quanto para os fãs, porque assim, a gente sai de um desmonte em Portland depois de muitos anos de sucesso do Lillard para uma tentativa de ganhar o título com o Bucks, né? E tudo mais. E aí uma temporada boa do Lillard agora pra primeiro aquela trombose, seguida de uma ruptura de tendão de Aquiles nos playoffs, né? E
a partir disso, uma dispensa que vai render para ele 20 milhões de dólares durante 5 anos, né? Um buyout de 100 milhões do Bucks, para uma consequente assinatura de volta ao Portland Trail Blazers, um contrato de 3 anos, 42 milhões, incluindo, inclusive, uma no trade clause, né? Acho que ele chegou no front office e falou o seguinte: eu assino com vocês, mas ninguém mais me manda para longe dessa cidade, né, Nelly? Pois é, exatamente isso. Eu acho que ninguém esperava que ele fosse voltar tão cedo, nem ele mesmo, né? Pelas entrevistas que ele deu recentemente, desde que ele chegou em Portland. Assim, é aquela sensação de que, nossa, a gente sempre quis ter Dame de volta em algum momento. Nem que fosse pra ser como é o caso de Chris Paul no Clippers, né? Pra última temporada dele. Quando o jogador já vai entrar no fim da trajetória dele mesmo na NBA. A gente não sabe como o Dame vai voltar, obviamente. Mas, claro, é um jogador de 35 anos que aconteceu essa tragédia, né? De romper o Aquiles com a idade avançada dele, no meio dos playoffs. É triste a gente nunca poder ter visto ele jogar com o Giannis saudável. A gente viu pouquíssimos minutos dele, assim, é triste, né? Todo o contexto, porque quando ele tava saudável, o Giannis se lesionou, né? Não jogou, né? Os primeiros playoffs dos dois juntos. Aí ele mesmo se lesiona naquela série contra o Pacers. Enfim, foi bem triste. Foi foram muitos sentimentos mesmo, muitas coisas inesperadas, mas é isso, assim, eu tô muito feliz, foi bom pra ele você ver como ele sorri nos vídeos, assim, eu acho que eu nunca vi Lillard sorrir assim no Bucks, né? E eu via muito jogos de Bucks, acompanhava bastante, até porque ele é meu jogador favorito. E eu, assim, eu não lembro a última vez que ele ficou tão feliz assim, eu acho que deve ter sido no momento que ele foi para as finais de conferência, né? E a gente foi humilhado. Mas é isso, cara. É absurdo, absurdo. Eu não sei nem como descrever o sentimento. Eu tô muito feliz. DPC, última vez que Chris Paul passou lá pelo Clippers em Los Angeles, a gente tinha Lob City, né? Blake Griffin, DeAndre Jordan. É a época em que, inclusive, o Chris Paul se torna o maior assistente da história da franquia. São mais de 4 mil assistências. E uma configuração muito diferente do Clippers. Eu acho que tinham jogadores muito mais jovens, né? Uma equipe mais jovial. Hoje, a gente tá falando de um time de veteranos, né? A galera zoa que é o departamento médico da NBA tá lá no Clippers. Mas, por outro lado, ainda assim, é uma despedida com o sentimento de que dá pra chegar em algum lugar que ele nunca chegou, né? Exatamente. Acho que uma das primeiras pessoas que eu falei quando aconteceu a troca do Clippers foi o Buga. E uma coisa que ele falou que eu acho que esse time aí é o melhor time que o Chris Paul já teve na carreira, talvez. Né? Porque é um time, embora seja um time de velho, né, como a galera tá falando, é um time de muito talento, um time com uma profundidade muito boa, né? E você citou o Lob City, eu acho que com a adição agora do John Collins, a gente tem o Derrick Jones Jr., que já estava no time também, o próprio Ivica Zubac, que fez uma dupla muito boa aí com o James Harden na última temporada. A gente tem uma mistura do Clippers Lob City com a era 2-1-3, né, que era a nova era, né, essa era Kawhi e Paul George, que Paul George não tá mais, né, mas a gente tem uma mistura dessas duas eras aí, tem um elenco muito bom, com uma boa profundidade. Então, apesar da idade, apesar dos pesares, né, muita gente fala da idade também, a gente foi pensando em um substituto pro Norman Powell, né, e o Bradley Beal, ele é um jogador que é mais jovem, né, que o Norman Powell. E o Chris Paul, por outro lado, né, ele tem esse histórico de sempre se lesionar e tal. E na última temporada ele conseguiu completar aí os 82 jogos. Né? Então algumas coisas aí estão diferentes. Mas é um time bom, acho que tem tudo para dar certo aí, para trazer alegria pro torcedor. Vamos falar de lealdade? Assim, vocês dois, né? Antes de mais nada. Eu acho, assim, dentro do meu coração ainda existe uma esperança de que o Westbrook assine com o Oklahoma. Veja todo mundo assinando com seus times do coração e fale, pô, por que não também, né? Mas acho difícil que isso aconteça no contexto atual. De qualquer maneira,
tá cada vez mais difícil. Eu não diria ser leal, mas conseguir se manter no time que te draftou, ou pelo menos no time que você criou mais carinho, admiração dos fãs e tudo mais. Primeiro por causa do CBA, óbvio, e segundo por causa da dificuldade de permanecer na liga, de criar uma cultura vencedora e tudo mais. Eu queria saber, em termos de basquete e do amor que vocês têm pelo esporte, o quanto importante esses dois jogadores foram na vida de vocês. Então, Damian Lillard é a razão pela qual eu gosto de NBA e pela qual eu gosto de basquete, pra ser bem honesta. Assim, eu não consigo nem explicar a dopamina que ele causa, assim, quando ele começa a jogar bem, ele começa, sabe, a ficar quente no jogo e matar aquelas bolas espíritas e super contestadas, sabe? E eu acho muito bonito, assim, quando tem esses jogadores que, digamos, são leais às suas franquias, assim, sabe? Lealdade até é complicado da gente falar, porque, por exemplo, é muito difícil quando um jogador consegue se manter por tanto tempo em uma franquia de mercado pequeno, especialmente, e a franquia não faz por onde, sabe? E o Blazers falhou com o Dame, sabe? Assim, ele passou 11 anos na franquia, né, antes de voltar agora, 11 temporadas, e ele nunca teve um time à altura dele, sabe? E ele sempre ele vai pagar o preço por isso no final da carreira dele, como ele paga, assim, né? Tipo, isso é algo que afeta até o status dele, assim, sabe? Mas eu tô muito emocionada com a volta dele, de verdade, porque a gente nunca esperava, né, que ele fosse voltar agora, nessa fase. Eu até falei, assim, no momento que ele foi dispensado do Bucks, nossa, eu quero muito Dame, eu traria ele, mesmo que sem jogar mesmo, porque eu acho que só a presença dele é algo que faria diferença, porque ele é um cara que ele sempre impactou jogadores ao redor dele, principalmente jogadores jovens. Você vê como a Fernie Simons espelha muito, assim, tem muitas coisas, muitos moves parecidos com o dele, assim. Enfim, como ele fez a mesma coisa com vários jogadores do Bucks, ele tem essa coisa de acolher, sabe? De ser um mentor, de ser aquele cara que o elenco admira, o vestiário gosta muito. Então, assim, só de ter a presença dele era algo que já valia muito pra mim. Mas, obviamente, eu entenderia, né? Tipo, ele rompeu Aquiles e eu ainda acredito que ele vai ser um jogador muito bom na liga. Não sei se vai voltar a ser estrela, até porque ele é um cara que tem 35 anos e quando voltar vai ter 36. Mas eu ainda acho que ele vai ser um jogador muito útil, sabe, dentro da NBA. Não sei em que nível, mas eu ainda acho que ele vai ser bom. Então eu entenderia completamente se ele quisesse assinar com um contender, com um time que a gente tem certeza de que vai estar disputando todo ano. Com o Boston Celtics, por exemplo. O Boston Celtics vai ter esse elenco agora, nessa temporada. A gente não sabe como vai ser, principalmente pelo nível do leste no momento. Mas a gente sabe, quando o Jason Tatum voltar, a gente sabe que o Boston Celtics vai estar lá, vai fazer de tudo pra estar nas cabeças novamente. Então, eu não julgaria se ele escolhesse assinar por um time desse, sabe? Pelo mínimo, pelo que fosse, assim, por 2 anos, 3 anos, não sei. Mas eu entenderia. Então, era mais a questão sentimental mesmo. Eu adoraria que ele voltasse. Pra além disso também, né? Se eu falar que é só sentimental, seria mentira. Também tem a questão do Blazers ser um time muito jovem, né? Um dos times mais jovens da liga. A temporada passada foi o segundo time mais jovem. Eu acho que a diferença pro Thunder era de, sei lá, 10 dias, alguma coisa assim. Era de poucos dias. Então eu adoraria isso porque principalmente os nossos maiores talentos estão na posição de guard, né? Que no caso é Scoot e Shaedon Sharpe. Então eu adoraria ter um cara como Lillard, tipo, um dos grandes ícones da franquia, estar ao redor desses dois. Né? Porque os dois eles nunca tiveram. Assim, Shaedon Sharpe teve na rookie season dele com o próprio Lillard, mas Scoot nunca teve um mentor assim, sabe, desse nível. Ele teria agora com o Drew Holiday, claro, é ótimo. Não posso esquecer desse fator, porque pra mim é muito bom também ter Drew Holiday no elenco. Mas seria muito bom pra ele, porque ele nunca teve, sabe? Assim, os veteranos dele foram Malcolm Brogdon, aí depois a gente, né, Jeremy Grant, DeAndre Ayton. O próprio Vernon Simons, por mais que seja jovem, é um cara que vai entrar na 7ª temporada dele na NBA. Então, ele nunca teve um cara assim, sabe? Principalmente um cara da posição dele, né? Que é o caso de Dame, né? Que é um point guard também. Então, ele é muito importante pra mim. Assim, eu chorei de verdade. Eu lembro que eu vi a notícia, eu tava na rua. Eu acho que eu tava no mercado.
Aí eu peguei o celular pra ver alguma coisa, e aí eu vejo um monte de mensagem no WhatsApp me marcando, tua, inclusive, Agatha. Aí outros amigos meus e gente no Twitter, eu fiquei, pera, como assim? Calma. Aí eu abro o Twitter e eu começo a chorar, viu? Eu fiquei parado, acho, uns 10 minutos no mesmo corredor, porque eu não conseguia reagir. Então, pra mim tem um simbolismo muito grande, tô muito feliz. Mesmo que ele tenha rompido Aquiles, que ele fique uma temporada toda sem jogar, mas só de ter Damian Lillard de volta, dentro daquele vestiário, com um elenco tão jovem, com um core que a gente bota muita fé, aí eu tô muito feliz, de verdade. Pô, falando de Chris Paul, sei lá, eu comecei a pensar que já até me emocionei de novo. Porque, pô, basicamente acho que foi o Chris Paul que fez eu torcer pro Clippers, né? Eu acompanhava ele na época dos Hornets. E eu lembro que eu gostava muito de assistir os jogos dele, tipo, ver o estilo de jogo. Eu assistindo o estilo de jogo dele, eu aprendi muito mais sobre basquete, até aplicando isso no. Que na época eu tava disputando os campeonatos ainda, disputa até hoje. Então eu levei pra mim aquele estilo de jogo do Chris Paul. É, e aí eu lembro também, pô, na época que ele tava nos Hornets, de eu estar na faculdade e eu voltar correndo pra casa pra poder chegar em casa e assistir. Acho que na época ele tava na série contra o Lakers, se eu não me engano. Acho que em 2000 nos playoffs de 2011. E eu tenho essa lembrança aí. Aí quando ele foi pro Clippers, pô, eu que gosto pra caramba de basquete de rua, quando começou essa era Lob City aí com o Chris Paul, dando os crossovers, Jamal Crawford, aí a gente tinha as pontes aéreas pro DeAndre Jordan, pro Blake Griffin. Pô, pra mim foi surreal. Tanto que foi ali, a partir disso que eu comecei a criar o carinho não só pelo Chris Paul, né? Mas também pelo Clippers. E eu acho que não teve lugar melhor do que eu receber a notícia do que o Chris Paul tava de volta no lugar que eu tava, porque na hora eu tava em Minas Gerais, tava lá cobrindo a Copa Sul-Americana de basquete. E aí, pô, vem molecada de todos os cantos do país. E eu sempre escuto, pô, tô ali trocando ideia com os moleques, moleque, pô, obrigado aí, DPC, pelos tutoriais que você fazia, né, no canal, que me ajudou. Hoje eu tô jogando no time aqui. Teve até um moleque que falou comigo lá, que agora ele tá jogando na universidade nos Estados Unidos, de segunda divisão. Mas ele tá jogando lá, ele falou, meu, pô, suas dicas me ajudaram pra caramba no início da carreira, levo até hoje, ele me agradeceu assim de verdade. Então, e vendo assim, é uma coisa que o Chris Paul fez, né? Que o Chris Paul passou por diversos times aí, passou por Houston Rockets, pelo próprio Oklahoma City Thunder aí, que ele ajudou a desenvolver esse time, ajudou a desenvolver o Phoenix Suns também, levou o time, ajudou a levar o time para as finais da NBA. Então, ele sendo esse cara que ajuda muito as pessoas, eu me vi também nessa posição, né? Fazendo os tutoriais de basquete aí, ajudando a galera, né? E, e aí, ele voltando agora, né? Também tem uma frase que ele sempre assina nos tênis dele, que é I can't give up now, que é uma frase que eu levo pra mim também, pô, por várias coisas aí, eu trabalhando com redes sociais e tal, eu faço várias coisas, mas também tem várias coisas que a gente leva a portada na cara, né? E mesmo assim eu não posso desistir, então eu levo essa frase comigo, né? Pô, não posso desistir agora, tem que continuar. E diversas coisas assim que não aconteceram, algumas coisas que eu achei que foi meio que injustiça, sempre acontece alguma coisa legal antes. Antes não, né? Alguma coisa legal depois, que parece que é alguma coisa assim do divino falando assim, pô, DPC, não, continua, cara. E uma dessas coisas foi quando o OKC mandou aquelas regatas, né? Aquelas 3 regatas lá na primeira vez, acho que foi em 2020. Foi uma fase bem difícil, assim, pra mim. Aí eles mandaram aquela regata, foi com, tipo, um motor de arranque pra mim. Tipo, pô, DPC, continue aí com o seu trabalho, que só as coisas boas estão chegando, cara. Então, você é louco, o Chris Paul, eu acho que na minha vida tem tudo isso aí. E eu queria poder dizer isso pra ele um dia, né? Parar pra conversar e falar, pô, aquelas regatas que você mandou em 2020 ali, pô, pode ter salvado minha vida, cara. Então, muito obrigado por isso. É engraçado como eu tenho plena convicção de que isso vai acontecer, DPC. Assim, eu sou muito chorona também. No dia que você tava no Jararacas, inclusive, né? Você foi pro carro conversar, assistir essa live, tava o Jota e o Bulga com você, né? E você chorando, e eu também sou muito emotiva nesse sentido, quando
Você viu o DPC, você conheceu o CP3 lá, foi em Los Angeles? O Chris Paul foi em Nova York. Foi em Nova York. É. Tá. E você começou a chorar? Eu também chorei um monte. Essa primeira temporada do Na Estrada, eu acho que eu chorei todos os episódios. E acho que muito do motivo era por sua causa. Porque quando a gente vê influencer, da hora, o Igão e o Mítico são pessoas incríveis. O Caio tá por lá e é um cara que difundiu muito basquete. Eu acho que pra galera mais jovem, ele tem um apelo muito grande e a forma como ele se comunica é muito bacana. Mas você é o cara daqui do ABC que sempre curtiu basquete, que sempre falou disso no seu canto e muita gente se identificou com você e dava pra ver a sua emoção. Eu acho que é uma emoção da gente que faz esse tipo de conteúdo e que acompanha um time e um jogador em específico com muito carinho e admiração, me deixava mais emocionada que o geral, assim. E às vezes nem só essa parte do próprio CP3, mas às vezes você entrava, sei lá, no centro de treinamento do Nuggets. Você falava, caralho, velho. Tipo, isso é real, sabe? Isso tá acontecendo. Porque daqui parece muito distante. Então, acho que é só uma questão de tempo pra acontecer esse encontro aí com o Chris Paul. E você mencionou quanto ele foi importante pro OKC. Era justamente o que eu ia falar agora. Acho que eu ia falar dos dois, inclusive. O Lillard e o Chris Paul foram muito importantes pra esse título atual do OKC. É com aquela bola do Lillard que destrói o time, que destrói talvez o resto de reputação que a gente tinha e de esperança com essa nova fase de Paul George, de Carmelo também. Quando juntou os três, parecia que ia acontecer alguma coisa, né? Finalmente vinha o título desses três jogadores juntos e não aconteceu por causa do Lillard, por causa daquela bola. E o Lillard, pra mim, na NBA, ele sempre foi o grande oposto do que era o Russell Westbrook, né? Não na questão de não gostava do Lillard, do jogo do cara, mas assim, ele era o cara que me fazia continuar por ódio e não por amor. Porque eu sabia que o Thunder precisava vencer o Damian Lillard no final do dia. E também o Harden, né? Eu acho que pra gente eram sempre muito os dois. Óbvio que tem o Warriors, mas acho que o Warriors chegou num outro patamar. E o Lillard sempre foi esse algoz, né? Do Thunder de formas muito trágicas, muito doídas. E depois disso é que o Paul George vai embora, o time se desfaz e a gente começa uma reconstrução mais séria e traz o Chris Paul, né? Traz o Chris Paul pra lidar com esses jovens e eu acho que principalmente pra formar o jogador que o Shai é hoje. O Shai vem de Kentucky, já arremessando muito de média distância, já tendo um estilo de jogo bastante altruísta, né? No sentido de procurar os jogadores e tudo mais, mas acho que o Chris Paul trouxe para ele, primeiro, um espírito e uma noção do que é ser um líder, que hoje na NBA tem sido cada vez mais difícil, né? Às vezes o melhor jogador não consegue ser o líder de um time por diversos motivos. Mas o Shai é um cara que me parece liderar, primeiro por exemplo, e segundo por atitudes extra-quadra também, né? Ele é um jogador que não entra na pilha de crítica, não perde tempo respondendo e fazendo isso. E essa mentalidade do Shai me remete a todo tempo ao Chris Paul. Eu de verdade acho que não existiria o jogador e o MVP Shai Gilgeous-Alexander sem Chris Paul. Não é à toa, inclusive, que o Chris Paul foi assistir o jogo em que o Shai ia ganhar MVP, foi de surpresa, o Shai até não tinha enxergado ele. Falou, mano, quem é que é esse cara aí do lado da minha mina? E era o Chris Paul indo assistir ele, e ele sempre fala do carinho, do afeto e da conexão que eles têm até hoje. E isso é muito legal, acho que diz muito também sobre lealdade com o esporte, né? Com o basquete, com as gerações que vêm. O legado dos dois jogadores é muito além. E você mencionou a questão da frase do Chris Paul. Pra mim, acho que é a mesma sensação que eu tenho com a frase do Russ, que é why not, né? Um ponto de interrogação. Por que não?
Eu tatuei o Why Not, tá na bio de praticamente todas as minhas redes sociais. E também é a forma como eu sigo minha vida, assim, por causa de Russell Westbrook. E aí, até entrando um pouco nessa parte de legado, é o quanto os jogadores representam para cidades pequenas. Eu sinto que eu subi um degrau agora, mas ainda somos a terceira menor franquia da NBA. O Clippers está no mercado gigante, mas é muitíssimo ofuscado pelo que o Lakers fez e faz durante todo esse tempo. Tem se desvencilhado disso com um novo ginásio. É um time que hoje é melhor que o Lakers em termos de elenco. Mas da mesma forma, o Blazers, né? Portland é uma cidade que gosta de basquete, mas é um mercado difícil de ser interessante para jogadores grandes. Talvez o Lillard nunca tenha tido o time que merecia justamente por isso, inclusive, e a forma como esses jogadores representam mais do que o basquete, né? Para cidades. Queria até entender essa parte de vocês para cada uma das franquias. Porque, por exemplo, tem franquias que nunca vão se recuperar de algumas trocas, especialmente, vamos pensar em Dallas agora. A forma como o Lucas sai diz muito menos sobre basquete, muito mais sobre o que ele tinha construído na comunidade, né? Como você volta a gostar de um time depois da sua franquia fazer isso com um jogador que representa tudo pra vocês. Mas o que representam Chris Paul e Damian Lillard pra cada uma das cidades? Cara, a gente brinca muito, assim, dentro da torcida do Blazers, que Damian Lillard é a maior contratação da Free Agents da gente, porque é justamente o que tu falou, cara. Portland não é uma cidade atrativa, é muito distante, né? É muito, muito, muito a oeste. É um mercado pequeno. Então, nunca foi um lugar atrativo para jogadores, principalmente na Free Agency, né? Quando, tipo, eles têm essa opção, eles têm a opção de assinar com o time e eles nunca vão colocar o Blazers lá. Então, pra gente, Damian Lillard deve ser a maior contratação da Free Agency. Então, cara, assim, pra gente, pelo menos, eu acho que, assim, a gente nunca ficou magoado exatamente com a situação, né? Com a ida de Damian. A gente já sabia que não sei se acho que era uma questão de tempo, assim. Não sei se o termo certo é esse, mas a gente sempre, pelo menos eu particularmente, eu sempre me perguntava, assim, como ele ficou tanto tempo no Blazers, sabe? Porque o Blazers falhou muito com ele. Ele nunca teve um time decente mesmo, assim, sabe? Ele teve um máximo um time mediano. Ele nunca teve um All-Star. O único All-Star que ele jogou na carreira dele foi LaMarcus Aldridge, foi no início da carreira. Então, ele nunca teve, assim, sabe, um elenco de apoio. Obviamente, a gente pode falar, a gente viu o Nurkic antes daquela lesão dele. Esse CJ McCollum, que é o jogador que tá, mas tem fazendo uma média de 20 pontos por jogo, sem ser All-Star, que é o caso dele. Eu nem lembro há quanto tempo ele tá fazendo 20 pontos por jogo, mas se eu não me engano, ele é o cara que tá há tantas temporadas seguidas, sem ter uma seleção de All-Star Game na carreira. Mas a verdade é que nunca foi um time bom, sabe? Ele nunca teve um time decente. Então, pra gente, ele escolher voltar, principalmente agora, com ele tendo tantas ofertas que foi o caso, significa muito, sabe? Mostra como ele tem um carinho enorme pela franquia, pela cidade, como ele sempre fala, para além do basquete, tem a questão da comunidade, como ele faz parte daquilo, sabe? Ele criou a família dele lá, né? Ele formou a própria família, a família inteira dele mora lá, né? Os filhos e inclusive foram um fator muito grande pra ele escolher o Blazers, porque ele sentia muita falta. Sempre foi algo que saía na mídia, assim, como ele sentia falta dos filhos quando tava em Milwaukee, pelo fato de que, enfim, ele tá separado da mulher e, enfim, os filhos tinham que pegar avião o tempo todo, essas coisas, e a guarda, se eu não me engano, está com a mulher dele. Então, pra ele foi isso. Ele queria estar perto dos filhos, mas ele sempre fala como ele faz parte da comunidade, sabe? Tanto que o camp que ele faz todo ano, ele nunca tirou, mesmo quando tava em Milwaukee. Então, basicamente, ele só fez um camp, né, enquanto ele estava no Bucks, né? Porque o de agora ele já voltou pra Portland. Assim, a troca pra gente, pelo menos, eu posso dizer que sem nenhum peso na consciência, pra mim, o Blazers venceu a troca de Damian Lillard, assim. Muita gente vai falar de Boston, mas Boston foi uma troca que aconteceu depois, né? A troca de verdade foi entre Milwaukee e Phoenix.
O Boston, obviamente, venceu um título com a ajuda de Drew Holiday, tudo bem, mas independente disso, pra mim o Blazers venceu a troca. Você pode colocar os dois aí, mas o Blazers não saiu por baixo. Eu acho que o retorno que a gente teve, pra além do próprio Damian Lillard voltar agora, pra mim foi muito válido, assim, sabe? A gente conseguiu piques valiosos do Milwaukee Bucks, e um Bucks que é envelhecido, um Bucks que eu, sinceramente, minha hot take é que Giannis não vai jogar a última temporada dele lá. Minha hot take é essa pra temporada. Eu acho que Giannis não vai ficar muito tempo. Ele é um outro caso de um jogador também que foi muito leal à franquia, obviamente. Mas eu acho que ele vai ver que aquilo ali não tem jeito, né? Mas as picks valiosas do Bucks, o próprio Tsumani Camara foi o primeiro jogador de Portland, né, da franquia a ser selecionado para um time de defesa em mais de 20 anos. Então, o próprio Danny Avdija que veio com os assets, né, da troca com Boston. Enfim, pra mim isso já vale, assim, sabe? Foi uma troca que já se pagou, sabe? E ter a volta do próprio Damian Lillard e de Drew Holiday, e muita gente pode falar da questão do contrato de Drew e tal, mas é como eu falei, eu acho que é muito importante, né? Ter bons veteranos no elenco, um time tão jovem, um time que a gente não sabe como vai ser na próxima temporada. Foi um time que beirou as 40 vitórias. Teve 36 na temporada passada. Eu aposto que é um time que vai tentar superar essa marca. A gente não sabe como vai ser, mas é um time que eu sei que na cabeça deles, eles podem competir. Aí a gente não sabe se vai ser assim que vai acontecer por causa do Oeste, né? Os times todo ano vão ficando cada vez melhores. A minha única certeza no Oeste é que o Thunder vai ser o melhor time e o Jazz vai ser o pior. Minha única certeza é essa. Mas é um time que eu sei que na cabeça deles, na cabeça daqueles jovens, eles podem competir. E é o que eles querem, sabe? Então ter Drew Holiday, ter Damian Lillard, vai ser de extremo valor pra todos eles, porque é um time extremamente jovem. São dois jogadores que a gente sabe também que não vão fazer parte, assim, do futuro da franquia. O futuro é o que a gente tem ali, né? E a gente espera que esses jogadores deem certo, que eles deem o próximo passo. Scoot Henderson, Shadon Sharp, Deni Avdija, Tsumani Camara, Donovan Klinga. Mas pra mim é isso, assim, Damian Lillard é um cara que ele pra mim é o Mr. Portland, sabe? Aquele cara que ele é a cara da franquia, a cara da cidade. Eu acho que nenhum jogador nunca mostrou tanto carinho por uma franquia quanto ele. É um cara, até pelo tempo que ele passou também, né? É um dos grandes ícones. É o jogador mais importante do Blazers no século, assim, nos últimos, 30 anos, né? Desde Clyde Drexler. É o jogador mais importante que a gente teve, mas eu acho que ele é o jogador mais envolvido na comunidade, né? Da cidade. Que a franquia já teve. Porque a gente pode falar assim, Bill Walton, ele teve essa coisa, assim, ele é um cara que, enfim, Deus o tenha, é um cara que sempre fez parte, assim, sempre fazia questão de mostrar carinho pela franquia, mas ele não passou tanto tempo lá, né? Enquanto o Damian Lillard tá sempre lá, a família dele tá lá, é um cara que é difícil de escrever. Eu acho que é aquele cara que a gente sabe que vai ter a camisa aposentada, vai ter estátua e isso aí, sabe? Bom, então, falando de Chris Paul, ele já passou por diversos times, diversas cidades, consequentemente. Mas começando por New Orleans, ele teve uma passagem muito boa lá, né? A gente pode até dizer que no começo, né, ele teve todo aquele acontecimento do furacão Katrina lá, e aí o time teve que ir jogar em Oklahoma. E até quando teve a troca, né, do Chris Paul do Rockets pro Thunder, eu até brinquei, né? Falei, pô, não, o Chris Paul já foi do Thunder e tal, é só um retorno. Eu falava que ele era o primeiro Thunder da história, mas é, jogando pelo Hornets naquela época, ele teve uma passagem muito boa, teve o carinho dos fãs, porque ele era um cara que era uma franquia nova, querendo ou não, né? E ele acabou sendo a cara da franquia. Aquela temporada de 2007, 2008, eu sempre indico
falo, pô, se alguém duvida de quem foi Chris Paul, assiste essa temporada de 2007, 2008. Tem acho que um vídeo de 15 minutos aí do que ele fez naquela temporada que, assim, foi histórico para um armador, né? Jogando tanto no ataque quanto na defesa. Tanto que ele ficou em segundo lugar aí na escolha de MVP. Eu acho que ele deveria ter ganhado, porque a NBA deu o MVP pro Kobe, porque tinham roubado dele lá, aqueles que foi pro Steve Nash. Mas, enfim, o que ele fez com aquele time ali, levando na segunda. No segundo colocado do Oeste, indo para um jogo 7 aí numa semifinal de conferência com o San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs daquela época que era fortíssimo, né? Então, pô, o cara jogou demais. Porém, eu acho que ele teve uma saída um tanto conturbada ali, né? Naquela época, né? A saída dele do Hornets pro Clippers, né? Era para ter sido pro Lakers. Eu acredito que por conta dessa troca aí também, né? Deles terem vetado, mas a torcida não gostou tanto assim. Tanto que toda vez que o Chris Paul ia jogar contra o Pelicans, né? Ano seguinte, acho que o Chris Paul teve dois confrontos com o Pelicans em playoffs, né? Era sempre tinha sempre alguma briga, alguma confusão, provocação da torcida. Então acredito que o carinho dele, mesmo sendo a franquia que ele foi draftado, né? O carinho dele não foi tão recebido assim. O carinho da torcida, na verdade, com ele. Já no Clippers, ele passou por diversas temporadas lá, ele ajudou a construir aquela identidade, né? Tem até aquele um vídeo que saiu esses dias aí. A galera postou da reação do DeAndre Jordan, do Blake Griffin, de todo o elenco também, né, do Clippers, quando eles souberam que o Chris Paul estava a caminho de Los Angeles. E aí o Blake Griffin já brincando com o DeAndre Jordan falou, pô, nossa, a gente vai receber várias pontes aéreas e tal. E aí foi criada a cultura Lob City em cima disso. E acho que, pô, estando em Los Angeles também, acho que a própria família do Chris Paul sempre adorou a cidade, tanto que acho que só quando ele foi para Houston, que a família acompanhou ele lá, nas outras passagens, nos outros times que ele jogou, a família dele sempre morou em Los Angeles, né? E todos esses anos que o Chris Paul ficou fora, nenhum jogador usou a camisa número 3 no elenco, né? Teve até a parada que o Bradley Beal falou, não, eu vou ceder a 3 para você, mas não existiu isso, não tinha como o Chris Paul não usar a 3 pelos Clippers, né? Agora falando do Houston Rockets, Chris Paul teve uma passagem excelente na primeira temporada, né? E acho que no Rockets ficou aquele gostinho lá do e se, né? E se o Chris Paul não tivesse machucado, né? Naquele do jogo 5 pro jogo 6, né? Se ele não tivesse machucado, talvez seria diferente. Talvez teria um Houston Rockets e Cleveland Cavaliers ali nas finais de 2017, né? Não, 18. Finais de 2018. Isso. E então teria aquele gosto diferente, né? Sempre ficou com esse gosto aí do Rockets, mas a torcida também entendeu que o efeito Chris Paul aconteceu ali também, né? Porque começou acho que desde os Los Angeles Clippers começou aquela fase do. É isso. Então. Vamos rezar para pelo amor de Deus. Ah, beleza. Bora. E foi ali também que eu consegui ver que o efeito Chris Paul, né? Que a gente sempre fala, pô, toda a franquia que o Chris Paul vai, ele melhora a franquia, né? E com o Houston Rockets, acho que eles fizeram a melhor temporada regular, se eu não me engano. E ficou aquele sentimento, né? E aí já na segunda passagem dele não foi tão legal assim. Ele não fez um playoff tão bom, né? Pelo menos ali contra o Golden State Warriors. E foi isso que acabou o James Harden optando, né? Ele pedindo, acho que para a diretoria para trazer o Westbrook. E aí o Chris Paul acabou indo nessa troca aí pro Oklahoma City Thunder. A passagem dele no Oklahoma City Thunder, eu confesso que eu achei que ele ia pedir troca para outro time. E eu acho que muita gente pensou isso também. E eu acredito que se fosse qualquer outro jogador da NBA, seja o jogador que for, ele não teria jogado naquele time e teria pedido troca. Mas aí o Chris Paul falou, não, eu quero jogar aqui, eu quero ficar. E ele fez acontecer, né? O OKC, acho que a Agatha pode até falar melhor do que eu. Eu não lembro quanto era a porcentagem de chances que a galera colocou. Era 0,2. 0,2 de ir pros playoffs, né? E aí eles conseguiram ir pros playoffs, conseguiram fazer, foram até jogo 7 com o Houston Rockets, né?
E assim, um jogo 7 decidido na última bola, né? Com o toco do Harden. Exatamente. Mas eles fizeram uma temporada sensacional, né? O jeito que o Chris Paul tava jogando ali. Eu acho que a gente pôde ver também o Lu Dort, né, amadurecendo muito naquele time. Ali eu já percebi, falei, meu, assim como o Shea, o Lu Dort é um jogador que também vai dar trabalho no futuro, né? Então, essa passagem dele no OKC também foi bem legal, né? Eu acho que a torcida do OKC, assim como a Agatha falou, né, a torcida ama o Chris Paul. Ele indo pro Phoenix Suns, eu acho que é a mesma coisa também. A saída do Chris Paul do Phoenix Suns, acho que o torcedor do Phoenix Suns até hoje ele pensa que cometeram um erro quando optaram pelo Bradley Beal e não pelo Chris Paul. Eu acredito que eles tenham cometido esse erro porque era um time que, querendo ou não, tinha chegado numa final de NBA, né? Pô, a primeira vez do Chris Paul numa final de NBA, primeira vez, acho que de Devin Booker e todo o elenco jogando um playoff, né? E eu lembro que na época também eu tinha tweetado, quando o Chris Paul foi pro Phoenix Suns, que era um time que tinha jogado muito bem naquela reta final da bolha, né? Era um time bem promissor. E eu falei, meu, nesse time aí pode apostar. O Chris Paul vai ajudar o time do Suns a chegar nos playoffs pela primeira vez. E o Devin Booker vai ajudar o Chris Paul a chegar na sua primeira final da NBA, né? E eu tinha tweetado isso, a galera disse, mano, você tá maluco? E foi o que aconteceu. Eu deveria ter falado que, sei lá, o DeAndre Ayton vai dar o título pro Phoenix Suns, né? Só faltou eu tweetar isso pra dar certo. Muito também do que você falou lá, Agatha, de ter que falar que essas coisas atraem, né? Então acho que a passagem dele no Suns também foi bem legal. Já no Warriors, eu acho que não deve ter sido tão legal assim, porque a torcida tinha muito carinho pelo Jordan Poole, e aí o Chris Paul veio nessa troca, a galera já não achou muito legal assim, e acabou que o time não conseguiu ir pros playoffs da NBA, né? Então acredito, não sei, tem muito torcedor do Warriors que respeita essa passagem do Chris Paul, né? Que eu acho que faltava alguns outros elementos ali pro time poder dar certo. E aí, o torcedor do Warriors tá acostumado, né? Por sempre jogar playoff, sempre tá ali, né? Um time que foi a última dinastia que a gente teve aí, né? Na NBA. Então talvez essa passagem não tenha sido tão boa assim pro torcedor. Já no San Antonio Spurs, eu achei que ia ser uma temporada igual foi no Oklahoma City Thunder, né? Uma temporada de aprendizado ali para toda a garotada, mas eu jurava que esse time ainda ia pegar um playoff, né? É porque teve muita lesão também, teve a parada com o Popovich, muitas coisas aconteceram ali e não acabou que não dando certo, pelo menos a curto prazo, né? De pelo menos conseguir se classificar para os playoffs, mas acho que a longo prazo a passagem dele ali vai ser bem útil, né? Querendo ou não. E teve também, eu senti um pouco assim do carinho do torcedor do San Antonio Spurs, por tudo que ele fez ali, né? Por todo jogador jovem que ele foi mentor. E agora ele de volta aí pro Los Angeles Clippers, a galera gostando bastante. Eu lembro de da final de conferência de 2021, Clippers e Suns, né? E o Chris Paul simplesmente acabou com o Clippers ali, cara. Aquele último jogo, jogo 6 ali, ele botou a bola debaixo do braço, fez, eu não lembro se foi 40 pontos ou 37, alguma coisa assim. Botou a bola debaixo do braço, jogou, mas mesmo assim ele pegou o microfone e agradeceu sempre o carinho que a torcida teve por ele e tal. E a galera entendeu. Muitos não entenderam, né? Mas acho que a grande maioria entendeu. Então agora vendo ele de volta aí para sua cidade natal, né? É muito bacana. Você mencionou esse jogo da bolha. É um jogo em que o Chris Paul erra 2 arremessinhos no clutch ali no cotovelo. Uhum. Acho que esse foi o dia que eu mais passei raiva na minha vida com o Chris Paul. Todo o resto foi muito feliz. Mas falando de futuro e projetando, porque assim, são 2 jogadores que estão na reta final. Acho que o Chris Paul vai de fato para sua última temporada. É uma despedida acima de tudo de um jogador muito importante. E o Damian Lillard, enfim, passando por uma lesão de Aquiles complicadíssima, uma lesão que
de praxe, já diminui o rendimento dos atletas e com a idade dele ainda mais, mas vindo nessa toada, que eu acho que é muito do que a Nelly falou, de preparar a franquia para o futuro, né? Talvez ele seja o que o Chris Paul foi para essa galera jovem, para o Scoot, que é um jogador com muito potencial, mas que também precisa de muita evolução, espaço e mentoria para atingir essa evolução. E em times que são promissores. Eu acho que o Blazers tá numa linha do tempo mais nova do que o Clippers hoje, mas são dois times que vivem um grande drama de estarem no Oeste, né? Ainda é um drama para mim. Eu acho que o Oklahoma vem como favorito novamente, deve se sair muito bem, mas me lembra muito daquela época em que era muito difícil com o Warriors, com um time do Rocket sempre muito bem, Spurs sempre chegando, mas hoje me parece mais difícil, porque quando a gente olha pro Oeste, sendo nós três membros da comunidade do Oeste, dá pra colocar 10 times que têm chances reais de irem aos playoffs, né? Alguns mais acima, alguns play-in, mas é uma situação complicada. Até onde vocês projetam o time de vocês, levando em consideração, obviamente, os jogadores estando saudáveis, né? E os treinadores atuais dos times de vocês. Olha, particularmente, pra mim é muito difícil falar. Muito difícil falar. Pra mim, a Conferência Oeste tá mais difícil do que nunca. Eu tenho a sensação que, tipo, todos os times melhoram a cada ano. A verdade é essa, né? Não é nem sensação. É isso que tá acontecendo mesmo. Da mesma forma que tem times que podem pegar uma vaga nos playoffs, uma vaga direta, né? Pode ser que, por exemplo, o San Antonio Spurs é um time que a gente sabe vai ser competitivo, mas não sabe se eles vão pegar uma vaga direta nos playoffs, eles podem sair pro play-in. É muito difícil de prever mesmo, sabe? Então, tipo, pra mim, o Blazers é um time que tem capacidade de competir. Eu acho que a mentalidade deles é essa. Eu não tô dizendo que o Blazers vai ser um time de playoffs, mas eu sei que na cabeça daqueles jogadores, daquele elenco, eles podem ser. Eles podem competir. Eles podem bater de frente e pegar uma vaga na pós-temporada que seria ótima pra eles. Então, assim, cara, eu não consigo nem prever, assim, porque pra mim, como eu falei mais cedo no episódio, a minha única certeza é que o Thunder vai ser o melhor time e o Jazz vai ser o pior, sabe? Porque, querendo ou não, todos os times, quando estão saudáveis, até o New Orleans Pelicans, é um bom time, mano. O Pelicans é um ótimo time, tem Zion Williamson, é um time muito bom, sabe? Então, quando a gente pega os times no melhor mesmo, eu acho que só tem um time ruim de fato no Oeste, que é o Utah Jazz. É aquele time que a gente sabe que vai tancar mais um ano, enfim, vai tentar um grande prospecto na próxima classe do draft. Mas, então, todos os times, quando estão saudáveis, eles são muito competitivos. Então, tem times que podem ir pegar uma vaga direta, pode cair no play-in, pode, enfim, cair pra loteria. Pra mim, é o caso do Blazers, é um time que tem capacidade de pegar uma pós-temporada via play-in. Colocaria nesse range mesmo, porque os outros times são melhores, tem estrelas, né? O Blazers não tem, querendo ou não. O Jrue Holiday, ele é um cara de 35 anos que já tá entrando naquela fase de decadência na carreira dele. É um cara que eu acho que ele vai jogar bastante, mas ao mesmo tempo ele vai ter muito esse papel de mentor. Eu acho que essa vai ser a maior função dele, assim. Além da defesa, porque o Blazers conseguiu finalmente implementar isso. Era algo que desde a contratação de Chauncey Billups, era um time que buscava isso, buscava uma mentalidade defensiva e nunca conseguiu. Até pela falta de peças mesmo, assim, eu já reclamei muito, já critiquei bastante Chauncey Billups, mas não posso ser desonesta ao ponto de dizer que ele teve peças para conseguir fazer isso acontecer. Temporada passada foi de fato o momento que ele conseguiu colocar isso em prática. Contra o Mani Camara, Danny Avdija, o próprio Donovan Klinger, que tem um impacto defensivo gigantesco já desde a rookie season dele. Pra mim, ele é muito subestimado até dentro da torcida do Blazers, que a gente fala muito de Ian Hansen, né, que foi draftado agora. Mas a realidade é uma só. Donovan Klinger é o dono daquela posição. Assim, é um jogador que enfim, ele precisa melhorar alguns aspectos, até porque ele é muito jovem, o Blazers é muito jovem, todos eles precisam dar esse salto.
Alguns de maneira diferente. Pra mim, os melhores jogadores do Blazers no momento são Toumani Camara e Deni Avdija. Mas até eles precisam melhorar alguns aspectos mesmo. Adoraria que Toumani Camara se tornasse um shooter cada vez melhor. Deni Avdija, eu acho que ele comete muitos turnovers, mas ainda assim, todos muito jovens. Então, assim, pra mim é um time que tem capacidade de competir. E na cabeça deles eu tenho certeza que é assim também. Você vê pela entrevista, né, mais recente, na apresentação de Damian Lillard, o próprio Joe Cronin, que é o General Manager do Blazers, ele falou que é hora de vencer, né, de começar a vencer. Então, eu sei que na cabeça deles é isso. E você vê como, quando eles começaram a ameaçar, né, entrar no play-in na temporada passada, na reta final, né, na segunda metade da temporada, você viu como os ares mudaram, assim, dentro do elenco. Pra torcida, o Blazers ainda é uma franquia que tem uma torcida bem fiel, é algo que eu acho isso maravilhoso, porque mesmo com a saída de Damian Lillard, um time muito ruim, um time com recorde negativo, recorde não, né, campanha, né, campanha negativa, ainda era um time que levava muita torcida pra arena. Então, aquilo tava mudando bastante. Então, você vê quando chegou ali, pós All-Star Game, principalmente, eles viram, pô, a gente pode brigar, a gente tem essa capacidade, então vamos fazer por onde? Só que o Oeste é muito complicado. Então, é aquilo que eu falei. Eu dei todo esse rodeio, né? E eu ainda não consigo dizer onde o Blazers vai estar. Eu acredito piamente que o Blazers pode chegar nos playoffs via play-in, ou pode simplesmente ir pra loteria de novo, porque não tem outra opção. Né? O Blazers não tem uma estrela, o Blazers ainda é um time muito jovem. Pode ser que a gente talvez consiga colocar um jogador no All-Star Game esse ano. Pra mim, o Blazers é o time que aquele próximo time que vai fazer barulho na liga, sabe? Aquele time que as pessoas não esperam nada e assim, consegue competir, arrancar umas vitórias ali, consegue bater 40 ou, sei lá, 42 vitórias, quem sabe. É um time muito jovem, é um time que pode colocar um jogador pra MIP. Eu acredito piamente. Eu acho que o Blazers é um time que tem, como posso dizer, tem uma probabilidade grande de dar aquele próximo salto, sabe? É aquele time que eu sei que na cabeça deles eles podem competir. Então, o que eu vou dizer agora, só pra não ser omissa. O Blazers vai pegar uma vaga no play-in. Agora em que posição, não sei. Agora não vai ser play-in. Pô, eu acabei de. Eu vi a Nelly falando do Lillard e eu acabei de lembrar uma parada totalmente aleatória, fora do da proposta aqui, mas tipo, hoje eu sonhei com o Damian Lillard, eu acabei de lembrar disso. E eu até esqueci de falar pra Jéssica, mas tipo assim, mano, foi muito bizarro. Porque tipo, ele tava. O Damian Lillard, ele tava empurrando um Uno na rua. Ele tava empurrando um Uno, eu fui lá ajudar ele. Eu falei, Em Mauá. Falei, o que tá acontecendo, velho? Aí eu cheguei nele e falei, pô, minha namorada é mó fã, tem a tatuagem e tal. Aí do nada a Jéssica surgiu, eles foram tirar foto. E eu ajudei ele a empurrar um Uno. Eu acabei de lembrar disso. Eu falei, mano, você tava falando aqui, eu tava chorando de rir. Eu falei, mano, não é possível que eu sonhei com isso, a gente tinha esquecido, velho. Caraca, mano. Eu tenho que contar isso pra Jéssica daqui a pouco. Mas enfim, voltando agora pro Clippers, pô, eu tô gostando muito desse time, principalmente da profundidade, né? Assim como eu tinha falado no começo, eu acredito que esse é o melhor time que o Chris Paul já teve, né? Embora eu acho que ele vai vir do banco, né? Com certeza, porque era uma coisa que o Clippers estava precisando. Um jogador que sabe colocar a bola debaixo do braço e organizar o jogo vindo do banco, né? Organizar essa segunda unidade. E aí, quando a gente olha assim para uma possível segunda unidade, né, de acordo com a habilidade dos jogadores, a gente teria tem o Chris Paul, tem o Chris Dunn, tem também o Derrick Jones Jr., Nicolas Batum e a gente tem o Brook Lopes. Só que olhando esse elenco, eu acho que a gente não teria um jogador para pontuar. Então, por isso que minha preferência num possível time titular seria, em vez de ter o John Collins ali jogando na 4, trocar o John Collins pelo Derrick Jones Jr. Então, a gente teria ali de titular o James Harden, Bradley Beal, Kawhi, Derrick Jones Jr. e o Ivica Zubac. E aí sim, vindo do banco, a gente tem Chris Paul, John Collins, tem Brook Lopes, Chris Dunn, tem o Nicolas Batum, a gente tem também o Bogdanovic, né, que vai ser o nossa
arma de chute de 3 aí, nosso shooter. Mas assim, eu fico com uma sensação de que o Clippers, por mais uma temporada, né? Eu sei que ainda tem 2 anos de contrato aí, tanto de James Harden, Kawhi Leonard, Bradley Beal, mas acho que são 2 anos aí de all-in pro Clippers, né? Então eu acredito que o Clippers tem que atingir algo igual ou melhor, né? Ele tem a obrigação, na verdade, de atingir algo melhor do que da última temporada que a gente ficou em quinto colocado, né? A gente tem, fortes times aí, Oklahoma City Thunder, a gente tem o Houston Rockets, que vai vir muito bem, né? E tem o Dallas Mavericks se reforçou também, querendo ou não, mesmo com a ausência do Kyrie Irving nessa primeira nesse início de temporada aí, né? Eu acho que o Clippers tem a obrigação ali de ficar para cima dos quartos colocados, né, para mostrar que esse time aí pode fazer algum barulho nos playoffs, diferente aí da última temporada. Então é isso que eu espero aí do Clippers para a próxima temporada. Tem um time bom, tem uma profundidade, a gente tem todas as peças necessárias aí que por muito tempo ficou faltando, e acho que o mais importante de tudo isso, né, a gente, em todo esse tempo que o Clippers teve o Kawhi Leonard, a gente pode falar também que a gente teve o Kawhi Leonard hipotético no Clippers. Tipo, e se o Kawhi Leonard estivesse saudável? O que ia acontecer se o Kawhi Leonard estivesse jogando ali em 2021, se ele estivesse também em 2022? E esse ano, né, claro, o Kawhi Leonard ele começou a jogar mais ou menos ali em janeiro, né? Começou a temporada machucado, começou em janeiro, só que ele ficou saudável para os playoffs. Ele mostrou que ele é um jogador, excelente nos playoffs. Eu acho que o que ficou faltando pra gente ali nos playoffs para poder fazer até um 4-2 no Denver Nuggets era um Norman Powell fazer. Não precisava de um Norman Powell excelente, mas um Norman Powell assim, na média dele, né? Porque o Norman Powell ele não apresentou o basquete que ele apresentou na temporada inteira, né? Que foi um jogador importantíssimo pro Clippers. Então acho que ficou faltando só isso pro Clippers conseguir passar de uma forma tranquila pelo Denver Nuggets e poder bater de frente também aí com o Oklahoma City Thunder, né? Então ficou faltando esse jogador, mas por outro lado a gente tem um Kawhi Leonard saudável, então não tem mais essa de se o Kawhi Leonard jogasse, não, a gente tem um Kawhi Leonard saudável, disponível, então o Clippers tem a obrigação de ficar para cima do quarto colocado, essa aí é uma obrigação. Onde vai ficar, eu realmente não sei, porque esse Oeste aí é maluco. Mas o Clippers tem essa obrigação de ficar acima do quarto colocado. Qualquer coisa abaixo disso pode ser considerado aí um alerta pro que vai ser pro Clippers nos playoffs. Já vamos lá pichar o CT, né? Organizar a organizada Exato. do Pistão. A Toque tá de olho aí. E agora eu tenho a DM aberta ali com o Clippers, então qualquer coisinha. Já tá por dentro, né? Depois será o grande correspondente do Clippers no Brasil. Mas é isso, gente. Considerações finais. Onde o pessoal que está ouvindo o podcast acha você nas redes sociais também. E é isso, né? Temos muitas coisas acontecendo. O Brasil está na final da universidade, né? Do torneio Universidade. Quase foi garfado ontem, que jogando lá na Alemanha, os alemães voltaram com o placar diferente, adicionaram 4 pontos para os alemães. Deram uma técnica para o nosso banco, porque a gente foi reclamar e mesmo assim vencemos, estamos na final. Algum de vocês sabe a data? Porque eu tô perdida no tempo, eu não sei quando vai ser a final certinho, mas enfim, a gente põe lá no perfil depois. E estarei amanhã no GOAT para fazer WNBA às 8 horas da noite. Acho que teremos pré-jogo. Também avisaremos tudo nas redes sociais. E vocês, o que farão nos próximos dias? E é isso, galera. Torcendo muito pra que o Blazers... Na verdade, eu tô torcendo muito pra que vocês tenham simpatia com o Blazers por causa do nosso chinês que chegou agora, porque eu tô vendo que o Blazers tá ganhando muita atenção, assim, da mídia, como fazia um tempo que eu não via, sabe? Desde a época que Damian Lillard estava no Blazers, fazia um tempo que eu não via a galera criando uma certa simpatia com a gente. Então, assim, torçam pro Blazers, né? Vamos querer, né? Vamos querer tá na pós-temporada, sabe? Muita gente nunca viu o Blazers jogar uma pós-temporada, e é até estranho, né? Porque não imagina o louco que começa a torcer por essa franquia, né? Sem ver Damian Lillard, né? Enfim,
queremos o Blazers jogando pós-temporada, queremos nos playoffs, se der, seria lindo. Mesmo que seja pra tomar uma varrida do Oklahoma City Thunder, tá tudo bem. O que importa é a experiência, né? É assim que se cria a casca. E, enfim, pra vocês me acharem no Instagram e no Twitter, porque são só as redes sociais que eu uso mesmo. Nelly Brito com 2 Os no final. E boa tarde, boa noite, bom dia pro pessoal que tá escutando a gente, tá? E sigam a NB 2000, obviamente. A gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter também, tem o nosso podcast pra além disso, e é isso. Bom, é isso aí, galera. Primeiramente, agradecer, né, mais uma vez aí pelo convite, pelo espaço aqui para falar de Chris Paul e também falar de Damian Lillard empurrando o Uno. E, pô, acho que para os próximos dias aí, o que a gente tem aí? Porque basicamente essa aqui é a época de férias, né? Mas, pô, eu vou pedir pra galera ficar de olho lá no meu TikTok, porque eu vou. Já faz um tempo que eu não faço tutorial pro YouTube, mas eu vou voltar a fazer tutoriais com umas dicas mais curtas assim, lá no meu TikTok. Então vai ser no TikTok 2%, assim como meu Twitter, Instagram, 2%, tudo escrito. E acho que é isso, né? Agora também vou voltar a jogar, né? A liga tava de férias. No próximo mês aí eu volto com o Soul Power na estrada. O Soul Power feminino também, né? Vai iniciar no campeonato agora, no domingo. Domingo, 1h da tarde. E eu tô de técnico lá do feminino. Então acompanhe lá as redes sociais também do Soul Power. @SoulPowerSTB no Instagram. Quem quiser ir assistir os jogos, acontece aqui no ABC Paulista. E acho que é isso. Valeu pelo convite aí, galera, e tamo junto. Vê se lembra de avisar quando for no Baitinha, né? Ah, é verdade. Teve um dia que eu avisei e você não foi. Da última. Mentira, que mentira. Foi. Aconteceu. É isso, pessoal. A gente volta semana que vem, talvez com Drica, pra falar de algum assunto da semana na NBA na off-season. Fizemos um post muito importante sobre a W. Então, quem não ouviu também o nosso último episódio, que fala muito sobre o CBA, que depois explodiu esse assunto importante. Inclusive, hoje, CJ McCollum deu a seguinte frase, né? Ele falou que acha um absurdo os times que draftam bem serem punidos, entre aspas, por isso, com os altos salários e tudo mais, e que deveria ter algo que protegesse esses times. Seria importante ele falar isso se ele não tivesse sido o presidente do último CBA, né? Foi ele quem argumentou e dialogou com a NBA para criar as novas regras salariais, inclusive o hard cap e todas essas questões financeiras que estão permeando a liga no momento, né? Então, achei muito curioso do presidente da Associação dos Jogadores falar disso, enquanto as jogadoras da WNBA estão sendo criticadas por justamente lutarem pelos seus direitos e por aquilo que lhes é devido, né? Mas tenha uma boa semana, um beijo e voltamos depois. Tchau, tchau.